Olá, paz do Senhor, seja muito bem-vindo. Está entrando no ar o programa Escola Bíblica Dominical. Queremos desde já agradecer o carinho da sua audiência, convidá-la a estar conosco ao longo desta programação. O programa Escola Bíblica Dominical faz parte da Superintendência de Ensino Bíblico da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em São José dos Pinhais, esta pastoreada pelo pastor Ival Teodoro da Silva, que é o nosso presidente e apoiador deste programa. Nós queremos que você, e o nosso desejo é que você seja abençoado com essa programação, edificado. Nosso propósito é sempre trazer um pouco mais de conhecimento para você, professor, para você, superintendente, para você que vai preparar a aula nesse próximo domingo, você poder utilizar como ferramenta de recurso também esta programação. Deus te abençoe. Nós estamos estudando o terceiro trimestre de 2023. A aula passada nós falamos sobre a igreja diante do espírito da Babilônia, uma aula maravilhosa. E nesse dia de hoje nós vamos tratar aqui para essa semana a aula de número 2, a deturpação da doutrina bíblica do pecado. Nós iniciamos o trimestre pensando numa temática central que tem por título a Igreja de Cristo e o Império do Mal, como viver nesse mundo dominado pelo espírito da Babilônia. E para comentar essa lição hoje, aqui no estúdio, nós temos a presença do pastor Rômulo. Paz do Senhor, pastor Rômulo. Paz do Senhor, pastor Evalcir, a todos os queridos irmãos, professores, que alegria poder compartilhar a palavra de Deus, ainda mais falando sobre um tema tão atual e desafiador como esse. Verdade, pastor Rômulo. Interessante que, embora hoje nós vamos falar da deturpação da doutrina bíblica do pecado, mas sempre norteando na primeira lição, pensando nesse espírito da Babilônia que hoje age em todas as camadas, né? Então, nós temos que, eu disse na aula passada e repito novamente, o nosso zelo e temor está na palavra. Nós vamos trabalhar esse trimestre em cima daquilo que cremos segundo a palavra de Deus, né? Não querendo aqui trazer o que eu acho, o que eu penso, mas sim o que a Bíblia nos diz e nos orienta acerca desse tema tão importante. Pastor Rômulo, lição de número 2, a deturpação da doutrina bíblica do pecado. Pode ler para nós o texto áureo, por favor? A carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 3 e versículo 20, que diz: Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Muito bem, a verdade prática nos diz assim: o pecado de Adão arruinou toda a humanidade. Contudo, Jesus Cristo pôde regenerar eficazmente o pecador. Não é? Os objetivos da lição, que são 3, novamente, pastor Rômulo, se você puder lê-lo. Expor o ensino bíblico da natureza pecaminosa, pontuar teologias modernas que derivam da deturpação da doutrina bíblica do pecado e mostrar as consequências da normalização do pecado. Nós vamos agora à leitura bíblica em classe, que está na carta que Paulo escreve aos Romanos, capítulo 3, versículos do 9 ao 20. Vamos à leitura. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto os judeus como os gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com a língua tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Após a leitura bíblica, nós retornamos, e agora mais propriamente para o conteúdo da lição, para o comentário. E nós queremos pedir, antes, porém, de entrar no comentário, que você convide mais alguém para fazer parte, para participar dessa programação. Como que eu faço isso? Acessando através do
YouTube, Escola Bíblica Dominical SJP, ou as plataformas digitais, aí o Facebook, Instagram, bem como aqui a TV Mão Amiga, e você compartilhar essa programação, inscrevendo, ativando o sininho de notificação, nos ajudando a alcançar o maior número de pessoas. Então hoje, lição de número 2, deturpação da doutrina bíblica do pecado, pensando nesse conteúdo, analisando, né? E hoje, pastor Rômulo, a gente olha, eu tenho até algumas anotações aqui, que quando a gente vê influencers, né? Se a gente pode assim usar, né? Dizendo que a Bíblia precisa de ser atualizada, né? São tantos desafios que vêm para nós hoje, né? Então essa lição ela vem, eu vou dizer assim, usar um termo, pastor, como um bálsamo para a igreja do Senhor, para aqueles que realmente têm um compromisso com a sã e verdadeira doutrina da palavra de Deus, né, pastor? Amém, verdade. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela não apenas contém, e ela é viva e eficaz. Então, a palavra de Deus comunica a vontade de Deus para nós, nos guia até o Senhor, ela revela Cristo, ela testifica a respeito do Senhor Jesus, e nela encontramos o poder de Deus e a vida eterna. Ou nós norteamos a nossa vida a partir da palavra, ou teremos outras bases que não serão, do ponto de vista espiritual, sadias. Ou nós trabalhamos a partir do ponto de vista humano e utilizamos inúmeras ferramentas, ou a partir do olhar da palavra de Deus. Nosso desejo hoje aqui é tentar voltar os olhos para aquilo que as Escrituras ensinam sobre esse importante tema. Se eu levar então, dentro do seu comentário, pela perspectiva e o conceito humano, com certeza o fracasso está bem à frente, se assim nós podemos aplicar. A consequência da escolha humana é a morte. E somente a consequência da ação do Espírito é a vida. Precisamos escolher qual caminho nós vamos seguir. Glória a Deus por isso, né? O comentário nosso, né, do conteúdo dessa lição, a introdução, ela vai dizer bem assim: a queda no Éden transmitiu à humanidade a inclinação do coração humano ao erro. E é interessante observar isso porque desde pequeno, como é tudo corrompido, a criança desde pequena, aquilo que é tendencioso, ao contrário, parece que é algo natural de aprendizado. A gente observa isso nos pequeninos, né? Não são instruídos, mas é tão natural. Então a natureza, Caído, nós herdamos, né? E hoje nós vamos estudar o perigo dessas ideologias, dessas ideias que trazem algo contrário à regeneração, pastor Rômulo, e você que está nos assistindo, né? Aquilo que Cristo fez por nós na cruz, né? Que uma vez que Adão, através de Adão, entra o pecado, e aí o que acontece que está dizendo aqui, o nosso coração inclina para o erro, através de Cristo, que é o segundo Adão, né? Nós somos religados ao Pai, né? Mas somos religados de que forma? Diante de uma palavra que nos confronta, que nos muda, de uma transformação através da cruz de Cristo, do sangue vertido. Então nós vamos caminhar por aí pensando, né, nessa ideia, né, de que é possível nós vivermos livres do espírito da Babilônia, no sentido de um coração desprendido, porque o espírito da Babilônia está agindo aí em todas as camadas, tratamos na lição passada. Esse espírito terrível, opressor, maligno, deturpador, contrário à vontade de Deus, contrário ao próprio Deus. Porém, a gente vai hoje, então, pensar realmente nessa questão, pastor Rômulo, dessa deturpação. E pensando nisso, o primeiro ponto da lição, ele já vai trazer o ensino bíblico da natureza pecaminosa. Tem 3 subpontos interessantes aqui, que um primeiro define o que é pecado, a universalidade do pecado e a corrupção total. Então, para abrirmos aqui esse pensamento, né, a Bíblia tem a definição do que é pecado, ela está muito clara, né? Depois a gente vai caminhar, então, por esse ponto da abrangência do pecado, pensando nessa abrangência da corrupção total. Primeiro subponto aqui fala da definição de pecado. Pastor Rômulo, eu gostaria que você compartilhasse, né, não das suas experiências, mas também delas, mas biblicamente sobre essa definição do conceito de pecado. A palavra nas línguas originais, seja no Antigo Testamento, né, o hebraico, o Novo Testamento em grego, de pecado, ela passa pelas seguintes ideias. Traz a ideia de errar o alvo e também traz uma ideia muito profunda sobre um erro moral. E quando falamos do pecado, nós estamos falando daquilo que nos afasta de Deus, como Criador, a fonte de vida, um ser santo e todo-poderoso. Então o pecado é aquilo que nos tira do propósito para o qual nós fomos criados.
que é um relacionamento pessoal diário e contínuo com Deus. O pecado me afasta desse relacionamento. Por isso que a consequência dele é a morte, é a separação. Entendemos biblicamente também que o pecado nos faz quebrar a vontade de Deus, sua lei, desobedecer a sua palavra e, ao mesmo tempo, o pecado nos prejudica, me prejudica e te prejudica. Ou seja, quando o pecado acontece, ele causa mal a quem está pecando, todos que estão ao seu redor serão atingidos pelo pecado, as nossas relações com o próximo, com a vida, conosco mesmo e a nossa relação principalmente com Deus. Até a gente poderia dizer que todas as demais áreas que são afetadas é por causa do nosso próprio afastamento de Deus. O pecado é essa quebra, é esse desvio, não apenas moral, psicológico, relacional ou social. Muito mais que isso. É o ser humano se afastando do Criador. E quem é um homem sem Deus? Nós fomos gerados para um relacionamento pessoal e profundo com Deus. Por isso o pecado, ele é mais do que um ato. Ele é uma condição no qual o ser humano se encontra, como rebeliado, como longe de Deus. Ele é uma questão ontológica, isso é, do ser. Então ele não peca somente quando comete o ato. Ele está em um estado pecaminoso. Essa é a condição desde Adão e Eva, pós-queda. Todos nós, nesse sentido, pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Pastor Rômulo, então se a gente olhar, por exemplo, para Gênesis 6, por exemplo, o dilúvio, né, da destruição da raça humana com a preservação de Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as 3 noras. Ali houve, então, para essa geração antediluviana essa ideia, então, desse comentário que você traz. Progressivamente eles foram afastando de Deus e achando que eram independentes. E aí Deus trata com ele dessa forma. Porque então o ser humano, quando ele se distancia de Deus, ele está sujeito a cometer todas as atrocidades. Sim, ele vira um jeito de viver, um estilo de vida. E o pecado começa na queda quando o homem diz sim para si mesmo. Ouve a indução e a suposição do inimigo, diz sim para si e não para Deus. Quando ele acha que ele pode ser igual a Deus, sabendo de todas as coisas. E que ele decide o que é bom e mal para ele. E nessa busca desse conhecimento e dessa escolha, quando ele vive para si e diz sim, sua vontade, seu desejo, seu ego, seus impulsos, ele está dizendo não para Deus. No momento em que ele se volta a Deus para dizer sim a Deus, é Deus que é o Senhor da sua vida. Por isso o ser humano não consegue lidar com o pecado sozinho. Ele está em um estado pecaminoso. É impossível a raça humana salvar-se a si mesma. Religiões, filosofias, boa conduta, caridade não salvam. O máximo que o ser humano consegue é se policiar, aprender a lidar com situações, se desenvolver, amadurecer, evoluir nesse sentido. Mas continua em um estado pecaminoso. E quando ele não peca aqui fora, ele peca aqui dentro. Quando não é um pecado como atitude, é um pecado na sua essência, porque ele está inclinado ao pecado, inclinado para o mal. A gente diz nesse sentido que é como um carro que precisa de um balanceamento de geometria, e às vezes até de uma cambagem. Por quê? Ele está tendencioso, ele está inclinado, há uma predisposição. Ele está puxando para um lado. Ele não vai andar na linha reta que ele deveria ir, né? Não, nem no caminho. Ele coloca-se em risco a ele e todos que estão ao seu redor. E o desgaste aí é mais acentuado. Né? Mais acentuado. Ele pode prejudicar a si, aos outros no trânsito, fazer muitas coisas. Então, o pecado, ele é destrutivo. Mas o ser humano está nessa condição. Todos carecem urgentemente da presença de Deus, da salvação que só o Senhor pode trazer. Por isso que o autor termina esse primeiro subponto dizendo o seguinte: portanto, o pecado é a condição do homem. Se você, professor, quiser sublinhar, aqui está um bom termo para você conversar com os alunos. É a condição do homem não regenerado. Ou seja, que ele nasceu uma única vez como ser humano. Que ele já nasce sob o pecado e vive nessa influência. Só tem uma saída: ele renascer. Como ele não consegue, tem que vir do alto, tem que vir de Deus esse novo nascimento. Então diz assim, essa reconciliação do homem com Deus só é possível em Cristo Jesus. Só Jesus pode nos reconciliar com Deus.
porque ele é tanto Deus como homem. Então, como Deus, ele traz o divino, traz a salvação. Como homem, nos substitui e nos convida a se relacionar com Deus. A única saída para o ser humano é reconciliar-se com Deus através do único meio, que é o Senhor Jesus. Você traz esse fechamento e a colocação aqui do fechamento aqui é 2 Coríntios 5,19, né? E nos diz lá, porque como pela desobediência de um só homem muitos tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos tornarão justos, né? Só pode ser salvador alguém que teve uma vida inteira sem pecado. E seja na intuição, no desejo, vontade, pensamento, ação, a relação da omissão. Tudo isso tem que estar resolvido. O primeiro ser humano a ser criado, Adão, e dele feito Eva, eles antes da queda não tinham tendência pecaminosa. Após a queda, todos têm tendência. Só agora o próximo seria Jesus, que nasceu sem essa semente da corrupção. Por isso o Espírito Santo o gera no ventre de Maria. Então ele é o único ser, depois de Adão e Eva, que não tem nenhuma inclinação. A diferença é que Adão e Eva disseram, como todos nós seres humanos, sim a si mesmo e não para Deus. E Jesus diz, não seja feito a minha, mas a tua vontade. Ele é o filho que agrada ao Pai. Ele disse não a si e sim a Deus. A Deus, né? Pastor Rômulo, algo interessante ainda nesse ponto, pensando sobre pecado, é importante porque há confrontos, ideologias e até pessoas que eu conheço que a gente às vezes conversa. Poxa, mas se todos nascem inclinados para o pecado, como uma criança vai nascer pecadora, ela nasce condenada, né? Então é algo para se pensar e debater, porque aí é a questão da inocência, né? Mas a criança ela já nasce com a tendência do pecado, né? Por causa da semente da corrupção. Né? Não que ela nasce condenada no sentido de que se uma criança morrer, ela não tem salvação, né? Nós temos que pensar nesse prisma também, é importante. Toda salvação ela é concedida apenas pela graça, o favor de Deus. Então, a forma como Deus trabalha salvando pessoas, tanto a questão das crianças, aqueles que possuem alguma debilidade, seja mental ou alguma questão assim que ela não consegue tomar decisões, ela não compreende, ou de repente, pessoas que serão alcançadas pela graça em ambientes que não tiveram o conhecimento da verdade e o contato, aquilo que Paulo fala em Romanos com a natureza, não lhe trouxe a revelação do Criador, ela não se voltou ao olhar, porque nós temos que entender que de forma universal Deus fala com todo mundo, se revela, a natureza é um exemplo, mas que existe uma salvação que é um ato específico e exclusivo de Deus quando vem o Evangelho e toca, quando vem a salvação e a graça e alcança, porque até na lei de Moisés, antes que Jesus viesse, sempre foi a salvação pela graça. A lei só foi uma ferramenta que denunciou o estado pecaminoso do ser humano e apontou para um Deus santo. Mas nunca fomos salvos por atitudes humanas. Então, desde um bebê até qualquer ser humano que seja salvo, sempre é um ato gracioso de Deus. Provém de Deus. Deus é a fonte de salvação. Então, sempre será para a glória do nome do Senhor. Dele, por ele e para ele. São todas as coisas. Muito bom, a gente tem que pensar nisso, né? Tratando aí de definição de pecado e tudo, a universalidade do pecado, né? Vai dizer, o ser humano foi criado em estado de inocência, sem pecado, em estado perfeito, né? Eclesiastes 7:29 vai nos dar essa ideia, né? Mas, porém, dotado do livre-arbítrio, que é que você trouxe no comentário anterior, né? Eles têm a decisão, o poder de decidir, mas eles estão num período de inocência. Eu acho maravilhoso, eu estava meditando, olhando para o início ali, viração do dia, Deus estando, de repente Deus aparece e não os encontra, né? E a gente diz assim, poxa, Adão e Eva, né? Mas e nós? Nós temos a Bíblia completa, o sangue de Jesus sobre nós, o Espírito Santo habitando em nós, né? Então, a grande questão aqui é que nós temos que escolher aonde estará o nosso foco e prisma principal. Quando ele é a partir de Deus, quando nós olhamos pela ótica de Deus, pela palavra quem Deus é, então o ser humano será colocado na posição de dependência do Criador. Esse é um problema que nós vamos entender aqui na lição. Isso dá um questionamento muito grande no meio secular, até nos meios acadêmicos, filosóficos, em algumas áreas teológicas, porque o ser humano gosta de ter o controle. E é Paulo que vai nos ensinar que alguma coisa vai nos dominar, desde o pecado. Temos que lembrar que Adão e Eva, antes da queda, eles tinham um livre arbítrio que era realmente livre. Ele era isento de manchas.
Eles não tinham inclinações. Após o pecado, nenhum livre-arbítrio é totalmente livre. Nenhum ser humano é completamente livre. Todos têm um arbítrio inclinado. Por isso que alguns na teologia reformada chamavam mais de livre agência. Nós somos agenciadores de algumas coisas. Escolhemos a nossa roupa, algumas coisas do dia a dia, questões O que comer, do nosso dia a dia, né? Mas, em tudo que nós fazemos, até nas atitudes boas, nós temos tendências pecaminosas, desejo, o intuito, né? Fazemos coisas em torno do nosso ego, do nosso eu, manipulamos pessoas, situações, até queremos Deus do nosso jeito. E por isso que a Bíblia nos incomoda quando ela diz: você é pecador e você não é possível, capaz de salvar a si mesmo e solucionar esse problema. E o ser humano não consegue, com o avanço da tecnologia, da economia, das culturas, com o estudo, o ser humano não conseguiu resolver o problema. Ele tentou de diversas formas, ele foi mudando o centro da vida, do conhecimento, mas não conseguiu mudar. É impossível o ser humano salvar a si mesmo. Então, a partir de Adão e Eva, todos têm a inclinação. Jesus vai vir sem esse estado e agora ele vai permanecer uma vida totalmente santa, pura e afastada do pecado. Por isso, quando ele sobe a cruz, o Pai aceita. O livro de Hebreus mostra isso no Novo Testamento, como um sacrifício perfeito, único. Jesus é esse sumo sacerdote. Então, em Jesus, sim, a salvação, a perdão, a santidade. Ele é que nos regenera, ele é o Redentor, é ele que redime, é ele que religa o ser humano a Deus. Por que não tem um outro meio? Porque ninguém mais teve uma vida totalmente sem pecado. O único mediador é Cristo. É só Cristo, Somente não ele. tem outro meio. Então, é por isso que a gente não tem o que fazer para nos salvar. O que nós fazemos pode e deve ser uma consequência da salvação. E aí é uma fé aliada a obras, é um jeito de viver novo em Jesus. Porque a salvação gera consequências, inclusive nos regenerando, nos fazendo nascer de novo, e o Espírito começará uma obra em nós. Mas eu preciso dizer que aqui nesse capítulo 3, usado como base da revista, o apóstolo Paulo, ele vai comentar alguns assuntos. Ele pega como se fosse o interlocutor que estivesse conversando com ele. Esse é um estilo de linguagem muito presente no mundo grego, né? A gente chama de diatribe, que é aquela ideia que Paulo está escrevendo e pensando assim: o que a pessoa deve estar perguntando agora? Então ele fala alguma coisa, lança uma pergunta, responde a pergunta. É muito legal essa linguagem de Paulo e essas ferramentas literárias que ele utiliza. E aí ele vai respondendo algumas questões, tipo assim: você acha que porque você é judeu e a salvação primeiro chegou a vocês são um povo da aliança, de vocês vem o Salvador, que vocês estão no outro nível? Não, não estão. É verdade que vocês tiveram o privilégio da revelação chegar primeiro a vocês, mas com isso chegou a responsabilidade também maior. Vocês sabiam antes dos outros, vocês são responsáveis por vocês e pelos outros. Aí Paulo vai começar a trabalhar esses assuntos. Será que precisamos e dependemos totalmente da lei? É a prática das observâncias da lei? Não, porque mesmo que eu observe a lei, eu posso deixar alguns pecados externos, mas eu não resolvo o problema da inclinação aqui dentro. Eu preciso ser salvo. Eu preciso que alguém de fora seja o meu salvador, que salve-me desse estado pecaminoso e a condenação e a corrupção que o pecado traz. Aí Paulo vai trabalhando até que ele chega à seguinte ideia. Ele trabalha com o termo da justiça de Deus. E quando ele fala de um Deus justo, ele traz a ideia que quem está em Cristo, ele é justificado. E esse termo é muito profundo, e apesar de ele não ser muito coloquial, normal a gente usar o termo justificação, ele está meio fora do nosso dia a dia. Para a época de Paulo, ele era muito usado no meio jurídico, tanto grego como romano. É complexo demais o termo e é difícil ter uma outra palavra que substitua. Por quê? No sentido do que nós estamos falando de pecado, apesar que daqui a pouquinho a gente vai começar a pensar na deturpação desta doutrina, mas como estamos ainda nesse primeiro ponto sobre esse ensinamento bíblico da natureza, olha que interessante. Justificação, esse ato soteriológico, salvífico de Deus, exclusivo do poder de Deus, é um termo que seria o contrário da condenação. Daí facilmente alguém que está nos assistindo, e deixa eu ser igual Paulo agora, fazer uma diatribe aqui, pensar no interlocutor, a pessoa então pensa assim, então já que tem a ver com a absolvição da condenação que o pecado trouxe, então literalmente a pessoa está, justificação é ser absolvido da condenação. Né? Então, justificação é o contrário de condenação, é absolvição. Ser justificado é ser absolvido. Bom, não totalmente. Por quê? Olha só.
O que é absolvição? Existe alguém literalmente recebe de uma outra pessoa, ela diz o seguinte: você fez isso e vem uma acusação. E junto com essa acusação vai ser julgado. E aí o juiz vai ter que olhar para aquela situação e, usando a lei, ver se realmente aquela acusação é verdadeira ou não. Se ela não é verdadeira e tem como provar que ela não é verdadeira, a pessoa, o réu, será absolvido. Certo. A acusação não é verdadeira. Por que justificação é o contrário de condenação, mas não é absolvição? Porque a acusação que é feita contra nós, e Paulo vai estar nesse capítulo 3, ela é verdadeira e ela é feita por Deus. É Deus que declara que nós pecamos na palavra. É isso que estamos querendo dizer nesse primeiro ponto. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Não há um justo sequer. Então, a condenação ela é verdadeira. A declaração ela é verdadeira. E quem faz é Deus. Então, não é absolvição. Daí alguém pensa, então, ok, ela é então justificação, é santificação? É a questão do separar-se, afastar-se do pecado? Também não. E essa foi uma discussão entre os protestantes e o catolicismo. Uma discussão muito grande. Porque o que nós entendemos do protestantismo, inclusive de forma histórica? Que justificação, ela é literalmente um ato declaratório. É uma declaração de Deus de que nós estamos perdoados, totalmente absolvidos, livres da culpa e mais, Deus nos aceita e trata como justos, mesmo sendo pecadores. Que coisa maravilhosa. Olha que extraordinário isso. E aí nós vamos além, porque perguntaríamos, mas e por qual meio então Deus nos justifica? E Deus nos justifica através de Jesus, que é o assunto que estamos falando aqui, citado na revista. Que é alguém que vem e vive essa vida sem pecado e por isso torna-se um Salvador, o justo Salvador. A justiça de Deus é imputada sobre Jesus e ele toma o nosso lugar. E essa é uma ideia de uma morte vicária, uma morte substitutiva. E ele expia, ele tira o pecado. Ele viveu sem pecado. Então, quando eu estou em Jesus pela fé, crendo na sua obra, a graça, o favor de Deus, é que Deus me vê em Jesus e me aceita em Jesus. Então, como Jesus não pecou, Deus me vê e declara que eu não tenho pecado, que eu estou livre dessa condenação, que o pecado não tem domínio sobre mim. Acabou. Eu estou livre da condenação do pecado. Então pense um pecador dizendo, eu estou livre. Se ele for dizer isso, vão dizer, é impossível. Só quem declara é Deus. Então a justificação é um ato da obra perfeita da cruz. Quem crê nisso, Deus declara, você é justo. A santificação, diferente da justificação, ela não é um ato, ela é um processo. Por isso a gente não pode confundir. Em que o Espírito, através da palavra, vai me consagrando para Deus e, consequentemente, me separando do pecado. A santificação, então, é progressiva. Ela é um processo e não um ato. E ela será até aquele grande dia, quando vai acontecer a glorificação. A gente vai receber um novo corpo, um novo nome, e vamos estar no novo céu, numa nova terra em que habita a justiça. E essa é a beleza desse capítulo 3. E esse também é um problema que vai fazer surgir a continuidade da revista. Porque o ser humano quer estar no controle. E a religião e o religioso, ele acha que cumprindo rituais, regras e observâncias, isso não é um problema só de Roma. Esse é um problema do ser humano. Ele acha que ele se justifica. E qual é o tema da carta que nós estamos trabalhando aqui nessa lição? É uma justificação pela fé. Então, a fonte é Deus com sua justiça. O meio que Deus usa para isso, o instrumento é Jesus. E o meio pelo qual nós recebemos o que esse instrumento, que é Jesus, traz para nós, é a nossa fé. Então, toda essa base, a providência e o meio que isso chega até nós está em Deus. É Deus em Jesus que nos declara justos. Por isso a gente diz teologicamente uma palavra interessante. Justificação é um ato judicial e forense declaratório de Deus de que nós estamos perdoados, livres e somos aceitos como justos. Essa é uma obra que só Jesus pode fazer. E aí ele merece a glória. E aí quando a gente diz assim, glória a Deus, louvar é o teu nome, o Senhor é merecedor, realmente ele é merecedor. Porque a gente só é pecador. A salvação, ela é gerada por Deus,
Ela é aplicada por Deus e ela será consumada por Deus. Ele é o único suficiente Senhor e Salvador. Tudo nele, né? Tudo nele. Glória a Tudo é Jesus causa por dele. isso, né? Olha que maravilhoso a você que está nos assistindo. Nós estamos estudando a segunda lição do terceiro trimestre, a deturpação da doutrina bíblica do pecado, pensando nessa natureza pecaminosa primária. E ele encerra aqui, pastor Romulo, esse ponto, né? Eu destaquei aqui, apesar de corrompida pelo pecado, a natureza humana pode ser eficazmente regenerada pela fé em Cristo Jesus. Romanos 3,24, 2 Coríntios 5,17, que vai dizer, né, que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é, né, não são, né, singular. Nós temos dois problemas, pastor. Que é essa questão da universalidade e uma corrupção total. Quando a gente pensa em universalidade do pecado, estamos falando que todos pecaram. E isso não passa, conforme diz o autor aqui, só pelo mau exemplo. Não é uma questão assim, o ser humano nasce neutro, como pensam algumas áreas filosóficas, e infelizmente até algumas áreas teológicas. O ser humano é neutro, é o meio que corrompe. Não, isso não é verdade. Nós já nascemos, como ensina a Bíblia, sob o pecado. A universalidade do pecado é a ideia de que o pecado atingiu todo mundo, inclusive até a criação foi atingida pelo pecado. Tá? O pecado causou o mal em todos nós. Todos nós temos tendência pecaminosa. E essa é uma realidade bíblica. Porém, nós temos que pensar o que era chamado na Reforma Protestante da depravação total. O problema é que alguns pensam em depravação total e eles pensam em depravação somente no sentido da profundidade que isso causou. Então, não existe mais nada bom do ser humano, o ser humano é totalmente mau, e ele é um monstro, o ser humano. E esse é um exagero. A ideia da depravação total, quando a gente estuda cuidadosamente, estamos falando da extensão do pecado. E aqui pegamos essa palavra, universalidade. Todo mundo está na mesma condição pecaminosa. Rico, pobre, quem tem dinheiro, quem não tem, quem é religioso, quem não é, né? Há citações muito importantes na história sobre isso. Né? Porque todos estão, como diz Molin na sua citação, muito importante, esteja lá no profundo ou esteja lá no cume de um monte, todos estão em pecado. Todos estão em estado pecaminoso, com consequências do pecado diferentes, com estilos de vida com consequências diferentes, mas todos estão em pecado. Seja aquele que é considerado o pior pecador, ao mais religioso, o mais equilibrado, ou que tem a vida mais saudável, ou moralmente mais bem desenvolvida. Todos estão no mesmo estado. Todos dependem do mesmo Salvador. Isso é uma doutrina bíblica. Por quê? Porque a corrupção, agora o terceiro subponto, ela é total. Ela é mental, moral, espiritual em toda a natureza humana. Ela é o resultado do pecado, uma consequência da queda. A gente está corrompido. E para ser liberto disso, a gente depende do que o senhor acabou de citar. Da obra de Jesus, regenerando, nos fazendo nascer de novo, essa nova criação. E para a gente poder ver esse estado que a gente se encontra e olhar para o Salvador, não é uma questão racional, como alguns pensam. Não é uma questão de conteúdo filosófico. Não. Só existe um jeito, nós precisamos ser convencidos. Porque até a nossa mente foi atingido. Nosso espírito, nossas emoções, nossa sexualidade, nossos pensamentos, tudo que a gente faz está atingido. Total. Olha o que ele diz no terceiro subponto. Ele só pode ser liberto do pecado após o convencimento do Espírito. Palavras de Jesus lá em João 16:8. Sem essa ajuda divina, ninguém, e está lá em Tito 3:5, ninguém pode ser transformado. Ou seja, esse chamado livre-arbítrio, e daí pode usar o termo que quiserem, ou esse deturpado, afetado livre-arbítrio, talvez seria a melhor palavra, ele precisa ser divinamente o quê? Romanos 2,4, restaurado. Se o Espírito Santo não convence, ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Se Deus não toca no ser humano, ele não se vê no estado pecaminoso. Ele pode até usar Deus como um ídolo, a religião como meio, a Bíblia para seu próprio benefício, mas ele não diz, eu sou o pecador, eu dependo. Ele até faz comparações. Eu estou melhor que fulano, ó. Eu não roubo, não mato, não faço aquilo. Uma expressão aqui, rapidinho, então, claro que isso aí não é só de comentário. Eu aceitei Jesus, né? Então nós não aceitamos Jesus nesse seu comentário. Não. É Ele que nos aceitou. É Ele que nos aceita e no momento, então, vou emprestar o termo que é tão usado no nosso meio. Então, no momento que eu aceito, né, a Ele e sua obra, é porque primeiro Ele
me atraiu, Ele me chamou, Ele me envolveu em cordas de amor. É Ele que predestina, chama, é Ele que santifica, é Ele que glorifica, a obra é feita. Se fosse pela minha tendência, eu diria não para Deus. Porque servir a Deus desse ponto de vista humano que está influenciado pelo pecado, ela é extremamente desagradável. Eu vou ter que dizer não para minhas vontades, porque eu quero, para as minhas vantagens, para aquilo que eu desejo para a minha vida. Vou dizer não para o meu ego, para os meus impulsos e me render a Deus. Lucas vai dizer negar a si mesmo todos os dias, né? Já pensou negar a si mesmo, tomar a cruz para seguir a Jesus? Imagina os primeiros ouvintes de Jesus sabendo que cruz era a pior morte, ouvindo isso. O convite do evangelho, ele é contrário ao convite do pecado, faça o que você quer. No convite da mensagem da Bíblia Sagrada você precisa morrer e ressuscitar, renascer, recomeçar, para que o Espírito de Deus habite em você e Ele vai te guiando ao Pai. Ele vai te transformando à imagem do único varão, ser humano perfeito, que é Jesus. O que passa disso são excessos e desejos humanos. Mas agora, a gente vai entrar num momento interessante. E ele tem tudo a ver. Porque o homem vai tentar solucionar isso de alguma forma. Ele precisa dar um jeitinho. Sempre, né? Ele precisa... aquela conversa do diabo para Adão e Eva. Deus disse que é assim, mas não é bem assim. A gente, de repente, consegue uma outra opção, um jeito, que fique mais confortável para nós. E esse é um problema da pós-modernidade. Desde ali da Segunda Guerra Mundial, o tempo que vivemos, em que o ego está no centro. O ser humano quer fazer aquilo que ele quer, ele precisa ser satisfeito. A chamada egolatria, né? Totalmente. E é assim um hedonismo, é uma busca desenfreada pelo prazer. O ser humano está no centro, ele pode, esse antropocentrismo, essa egolatria, essa adoração ao próprio ego. Fica difícil com Deus que manda eu morrer e ressuscitar, que é a vontade dele que é o melhor para mim. Fica difícil daí eu me adaptar à palavra dele. Eu vou dizer, não, é só uma questão cultural, patriarcal, é de um outro tempo, talvez tenha uma outra leitura. Daí se pega temas como o pecado que está em toda a Bíblia, trabalhado em todas as escrituras disso. Mas isso não é só uma questão cultural ou local da Bíblia, ou respondendo a um contexto cultural. A Bíblia inteira trabalha isso como uma doutrina. E aí é interessante dizer, por que a gente precisa estudar esse assunto? Porque se eu tenho uma visão errada de pecado, provavelmente é porque eu tenho uma visão errada sobre salvação. Por isso, eu preciso recorrer às Escrituras. E mais, deixa eu deixar um adendo aqui. A gente precisa relembrar de Gênesis 1 antes de falar de Gênesis 3 da queda. Temos que lembrar do propósito da criação. Fomos criados por Deus, como nós começamos aqui essa aula, para ter com Ele um relacionamento pessoal. E só Jesus hoje pode trazer isso para nós. Nós fomos criados para isso. Erramos o alvo porque saímos do propósito para o qual nós fomos criados. E erramos o alvo dando tiros em alvos também errados. Olha que interessante tudo isso. Interessante isso aí. Né? Então, nós precisamos recordar que nós fomos criados por Deus e a Ele vamos prestar conta. Ele é o Senhor. Nós estamos aqui como mordomos da criação e para cuidar um dos outros e glorificar a Deus. Ter com Ele esse relacionamento pessoal que é vital para nós, senão estamos morrendo e pode ser uma morte eterna. Essa é a grande questão. Então, antes da queda, há uma criação. Só que a queda não precede a redenção. Porque o Cordeiro já foi imolado antes da fundação do mundo. Deus é Salvador e Ele é poderoso para transformar o ser humano e levá-lo desse estado de corrupção total, universal, para uma nova vida que começa aqui de forma parcial, passa pelo processo da santificação, mas um dia será literal quando Ele voltar. Estaremos com o Senhor onde já essas primeiras coisas, o efeito do pecado será passado. E estaremos em um novo corpo, num corpo glorificado, num lugar que não tem mais pecado. E Paulo vai dizer que daí nós estaremos para sempre com o Senhor. Glória a Deus. E a obra bendita que você falou, pastor Rômulo, eu amo isso, a obra do Espírito Santo na vida do crente, né? Essa lição é maravilhosa. Nós vamos agora para o ponto 2, pastor Rômulo, pensando nessas teologias modernas, teologia do pecado social, teologia da libertação e o liberalismo teológico, né? É uma área que eu sempre ouço nas entrelinhas das suas pregações e das suas mensagens, ensinos, trabalhando muito essas linhas, pastor Rômulo. Muito interessante de se olhar. Então, pensando, né, pecado social, a tese do pecado social remonta aos concílios católicos de Medellín, 1968, Colômbia, e Puebla, 1979, no México, né? Que o pecado é algo que constrói por meio das estruturas opressoras, né? Então aqui já vai, olha a linha, né, que vai seguir, né? Tais como pobreza, justiça social e desigualdade. Então, olhando para isso aqui rapidamente, eu estava pensando, meu Deus, mas quantos irmãos nós temos na igreja que estão no meio dessas camadas aqui, vivendo uma vida de santidade nesse processo de santificação? Então,
já começa caindo por terra, mas é importante a gente olhar para esse contexto, né? Porque aqui, ó, o pecado deixa de ser tratado no nível moral e passa a ser considerado um nível econômico e social. Mas o pecado, ele tem um problema, você já citou, e nós relembramos um problema moral. E aqui eles trazem, então, como problema social, Rômulo. Então, aqui a gente já vai começar a caminhar por um outro prisma, né? Eles pensam, a partir desse ponto de vista, que se a gente mudar estruturas e trabalhar com temas que são importantes, né? A pobreza, a injustiça, a desigualdade, né? Hoje tem-se muito forte a palavra preconceito, tá? Mas se a gente trabalha principalmente do ponto de vista estrutural, aí está resolvido o problema do pecado, porque ele é uma questão estrutural. Bom, a consequência da queda atingiu a estrutura. Mas não adianta eu trabalhar com estrutura se o ser humano continua pecador. Não vai resolver, né? Não vai resolver. Solução. Né? Então, nós criarmos, e pensou-se nisso muito, em várias sociedades, houve a ideia até de uma santidade como uma reclusão da sociedade. Então, se a gente viver num grupo fechado, sobre as regras bíblicas, e aí pegavam muito os modelos como da igreja primitiva, por exemplo, né? Então nós estamos livres do pecado. Né? Quase um essênio, né? E um ermitão. Bom, isso também é um equívoco. Os mosteiros podem trazer essa linha também. Essa ideia de uma reclusão, então. Mas o problema ali não é estrutural. O estrutural é essa consequência. O problema é espiritual e consequente, moral, psicológico, físico, trazendo doença, enfermidade, estrutural, porque daí o ego, o ser humano não pensa no próximo, ele não obedece à palavra de Deus, e as estruturas são construídas a partir de interesses, né? Às vezes do capital, de domínio, de estruturação, e acabam sendo opressoras. É bem verdade que existe isso, existe a injustiça social. E a igreja precisa se preocupar com isso, precisa servir, precisa cumprir o ID, e esse também é um papel importante da igreja. Mas não adianta nós pensarmos em solucionarmos esses problemas se o ser humano não for transformado. Porque daí até nesses projetos sociais, ele está fazendo com a intuição equivocada. É aquela coisa, tenho que aparecer, eu tenho que estar aqui, meu nome tem que ser citado. Se você faz, então, e esquecer de mim, olha, temos um problema aqui. E isso é tão sério que vai tomando, como disse você muito bem, eu gostei muito desse termo, camadas. E vai chegando no meio da igreja. Tá? Então, essa ideia desses concílios católicos trouxe a consequência para a igreja. Trouxe um lado bom que pensa na estrutura. Mas os meios, a base disso, ela está equivocada. Porque não adianta a gente mudar a estrutura se o ser humano continua pecador. É uma deturpação do ensinamento bíblico. Nós precisamos ter vidas transformadas e é só a partir de Jesus. Precisa que o Espírito opere a santidade. Essa pessoa precisa batalhar primeiro com o pecado interno e, consequentemente, externo. A gente pode inverter, né? Uma vida transformada, ela pode operar na camada lá e mudar a camada. Ela vai ser uma consequência da própria obra do Espírito Santo. É uma obra inversa, total, né, do que eles trabalham. Né? Só que temos que pensar na realidade. Não vamos solucionar isso de forma total. Isso não nos isenta de responsabilidade. Devemos começar onde estamos. Mas Jesus fala uma frase muito forte. Sempre vocês terão os pobres convosco. Há uma realidade que é uma consequência do pecado e do mundo caído. Eu devo lutar, eu devo batalhar pela manifestação do reino de Deus aqui e agora. Mas eu devo ter a consciência de que isso é importante, mas não é o essencial. É muito importante eu lutar contra a desigualdade. Mas não adianta eu pensar em desigualdade social sem o ser humano estar salvo em Cristo e liberto do pecado. Senão, eu estou lidando lá com a consequência, mas não com a base, a fonte daquilo. Tá? E isso também foi sendo pensado de outras formas, sobre a questão do social, do estrutural, do externo. E a gente vai ver isso no próximo ponto, e esse tem muito a ver, inclusive, com o Brasil. A teologia da libertação. Vamos entrar nele já, pastor Rômulo, que vai trazer ali a ideia do marxismo, né? Karl Marx, e essa ideia de libertação, e acho muito interessante pensar nisso. Mas você citou algo ali que eu achei interessante, pastor, porque Jesus ele sempre trabalhou com a causa. Né? Aonde que está o problema? Era lá que ele ia resolver. Né? Até gosto muito de quando ele manda na tempestade lá, cala-te vento e aquieta-te mar, né? Dá uma ideia de que se ele tentasse acalmar o mar, ele estava até hoje lá. Embora o poder de Jesus é infinito, né? Mas ele sempre nos ensina isso. O problema do mar era o vento, né? Ele vai então aquieta vento. Então quando ele resolve o problema na origem, o restante acalma tudo. Então o evangelho ele é claro nisso, né? Mas vamos pensar agora na teologia da libertação, pastor Rômulo. Vamos caminhar um pouco por aqui.
Bom, ela sempre vai trabalhar com essa ideia dessas estruturas opressoras da sociedade, né? Quando a gente pega o marxismo, não tenho tempo hábil para falar sobre isso, mas ele acaba caindo na ideia de mudar os males da sociedade, mas sem a libertação do ser humano. Tá? Então ela é uma teologia da libertação sem pensar na libertação. Né? Porque ela pensa no efeito e não na causa. E é tão interessante que esses progressismos que vêm aparecendo e tomando muito espaço, antes só no meio acadêmico, agora até no meio evangélico e teológico brasileiro, ele traz uma ideia de não trabalhar com temas que confrontem, como só solucionar o problema das opressões. Vamos lidar só com a fome, com a indiferença, com essas questões, mas não vamos trabalhar com temas que possam confrontar o ser humano. E aí a Bíblia é vista só como um livro cultural. E aí é problema. Total, porque ela não é a palavra de Deus, ela contém em partes a palavra de Deus. Tá? Assim vêem eles. E olha o equívoco disso. Bom, pautas sociais progressistas são disfarçadas pela roupagem do evangelho. E daí eles pegam a vida de Jesus, trazem uma ideia apenas de um foco, um lado, um prisma, uma faceta só da pessoa de Jesus e colocam Jesus lidando com os grupos esquecidos. E Jesus lidou mesmo com eles. Não há dúvidas sobre isso. Mas eles pegam só essa pauta, eles esquecem que Jesus falou sobre pecado, que Jesus falou sobre inferno, condenação, salvação, e que Jesus, quando lidava com as pessoas, ele dizia: perdoados estão os teus pecados. Que Jesus trazia ensinos da palavra de Deus, que Jesus revelava quem Deus é. Sim, Jesus tinha resultados práticos, mas Jesus primeiro falava da libertação do ser humano. E pegando essa mesma ideia da revista, ele confrontou os excessos religiosos dos fariseus, porque pensavam só na observação da lei e não na transformação interna, não se preocupavam com o próximo, isso é um fato, mas também porque literalmente eles não falavam da transformação do ser humano. Também é um jeito de não falar da transformação do ser humano. Então, há um mal que é pensar no pecado, na realidade dos males que ele traz, mas só tratar com a realidade dos males que ele traz, e não com o pecado em si. Para pecado precisa ter salvação. O pecador precisa ser liberto, precisa ser salvo. Tem que ter Cristo, tem que então, ter tudo, né? Olha só que interessante. Essas visões progressistas são disfarçadas pela roupagem do evangelho, postas acima dos valores morais do reino de Deus. E aí a gente transforma o evangelho em quê? Em conformismo, criticismo, assistencialismo. A igreja fez muitas obras na igreja primitiva, mas eles pregavam a libertação do pecado, as pessoas eram libertas do pecado, recebiam o Espírito Santo, eram batizadas nas águas, elas vinham para a convivência do culto. A mensagem era tão pregada que eles sentiam-se pecadores e precisavam de arrependimento. Eu gosto de uma expressão que você sempre usa, pastor Rômulo, eu gravei ela e anotei. Eles tornam os ativistas, né? E a gente não faz, nós fazemos para Deus e não fazemos com Deus, né? Eu gosto dessa ideia que tu traz, né? Nessa linha, né? Senão vira tudo isso aqui, um mero assistencialismo. Sabe qual é o problema dessa visão? Do marxismo e dessa teologia da libertação que desagou aqui, né? E tem hoje outras filiais nessa missão integral e outras áreas que foram tomando espaço. Infelizmente, elas não são mesmas coisas, mas uma foi influenciando a outra e foi entrando no ensino acadêmico. É que elas se reduzem, a fé se reduz a uma militância política, socialista e, do ponto de vista histórico, marxista. Aí quem não está engajado nesse projeto não é o verdadeiro evangelho. Sim, nós temos que atender os necessitados, mas o evangelho não é só isso. Ele é muito mais que isso. Nós temos que gerar os valores e os princípios do reino aqui? Sim. Mas a verdadeira paz, o mundo perfeito será quando descer a Nova Jerusalém. Sim, nós nos preocupamos com os outros? Sim. Mas nos preocupamos tanto que temos que pregar o verdadeiro evangelho, a verdadeira mensagem, denunciar o pecado e anunciar a salvação. Para que eles possam usufruir do mesmo que nós usufruímos. Né? Foi isso que Jesus fez, que todos os apóstolos fizeram no doutrinamento do Novo Testamento. Eles trabalharam com questões das igrejas, só ler as cartas paulinas, as cartas gerais. Sim, houve ofertas como de Jerusalém que ajudaram, mas vai ver os conteúdos da carta. Havia uma luta contra a religiosidade? Havia. Sem dúvida. Mas havia denúncia sobre pecado, mudança de vida, mudança do linguajar, o jeito que lida com o corpo, o jeito que lida com o próximo, santidade, busca por Deus, o dizer não ao pecado, a fé prática no dia a dia,
cuidar com a vida, manter-se em santidade, contato diário com o Espírito Santo, existem doutrinas centrais. Senão a gente pega só um lado e a gente tenta passar a imagem de Jesus somente como assistencialista. Pensa até num revolucionador social. Jesus é Deus, quer libertar o ser humano do pecado, quer que o ser humano morra para si e viva para a glória de Deus, quer ressuscitá-lo para um novo jeito de viver. E Jesus voltará. E a volta de Jesus, que trará salvação para alguns, trará julgamento aos outros. Você querer trabalhar com um lado em detrimento de uma questão, deixando outras questões essenciais, não justifica. O evangelho é um todo. E o mesmo Jesus que salva, condena. Quem crê nele está salvo. Quem não crê está condenado. Está condenado, né? É Bíblia. É muito claro. É. E aí nós partimos para esse liberalismo teológico, que é o terceiro subponto, né? E aí eu destaquei aqui que troca-se a mensagem da salvação do arrependimento, que já foi até comentado, né? Confissão de pecados e mudança de caráter, por uma visão progressista que enfatiza a transformação social pelo paradigma do marxismo, né? É um desafio muito gigante para nós. Né? Esse liberalismo teológico, inclusive, foi uma resposta de uma teologia europeia, principalmente alemã, a própria reforma e tudo que vinha sendo pregado. Quando a reforma diz sola escritura, somente a escritura, sola Cristo, vai apontar para Cristo, sola fide, vai falar da fé, né? Quando ela vai falar sola graça, a salvação é pela graça, vai se voltar para a glória de Deus, né? Nessas solas, nesse somente, através de, ela está fixando bases doutrinárias para responder ao que a Igreja Romana vinha fazendo, né? E ela vinha manipulando pessoas, a mensagem, e venha utilizando-se disso para a opressão social, para o ensino falso, para o crescimento dos impérios junto com a igreja, e para literalmente manipular as pessoas com uma ideia de uma salvação pelas obras e pela obediência a eles. E aí vem várias heresias que eles montaram. Então a reforma protestante, ela aponta para a palavra, aponta para Cristo, para a fé, para a graça, e dizendo que a glória só lhe deu glória, somente a Deus, né? Ok. Bom, o que acontece? Até ali, a Igreja Católica respondia a todas as questões. Quem detinha o conhecimento era a Igreja. Ela falava o que era certo e errado. E o centro da vida era Deus a partir da Igreja. Só que o que acontece? Tinha peste bubônica, tinha doença, tinha mortandade, tinham problemas e tinha essa Igreja manipulando. Quando, através da reforma, eles voltam-se a estudar a palavra de Deus, ao ensino, e começam a questionar isso, e vão olhando para os problemas, inclusive esses que estão sendo citados, sociais, mas principalmente o falso ensino bíblico, e aí vem a indulgência, aquela ideia, inclusive, de poder espiritual ou bênçãos espirituais por objeto, a simonímia, quando vem tudo isso que eles vão usando para manipular, então vem a declaração de que só Jesus salva, e isso liberta o ser humano, ele não precisava depender de tudo aquilo, ele pode ser livre através da obra do Senhor. Nesse momento, eles rompem com isso, e aí no meio de tanta morte, tanta dificuldade, o ser humano agora vai ter acesso ao estudo, ao conhecimento, desenvolve-se o método científico, e quando chega a isso, eles saem dessa chamada época das trevas, e eles vão entrar agora na Idade Moderna. E aí você pega aí o século XVIII, por exemplo, o XIX, onde está no auge, o ser humano com o desenvolvimento da ciência, teve um lado bom. Mas daí muda o foco, agora não é Deus o centro, é a razão. E quem detém o conhecimento não é mais a igreja, é o homem através da ciência. Só que ele resolve os problemas das doenças. Olha a penicilina, olha tudo que trouxe na vida prática das pessoas. Ele resolve muito, mas a mesma ciência que faz o ser humano resolver os problemas faz ele desenvolver as bombas, armamento. E aí chega na Segunda Guerra Mundial e eles literalmente avassalam. Qual foi a consequência? A ciência também não resolveu os problemas. E aí, após a Segunda Guerra Mundial, entra na época que estamos vivendo. A pós-modernidade, modernidade líquida, outros chamam de contemporânea, enfim. Essa época, e muda o centro. E agora o centro não é mais nem Deus pela Igreja Católica como na Idade Média, nem a razão como na Idade Moderna, mas é o ego. E agora quem detém o conhecimento é o grupo. Então, quando eles querem saber o que é casamento, eles vão dizer, depende do grupo. O que é isso? Depende do ponto de vista, cada um tem o seu ponto de vista. Relativismo total. E aí vai entrando nesse relativismo, não existe mais verdade absoluta. Dentro da teologia, isso ficou muito forte no século XIX, pensadores como Bultmann, Moltmann, e a teologia alemã desenvolve esse liberalismo teológico.
Coisas como, por exemplo, a Bíblia não é a palavra de Deus completamente, Jesus não ressuscitou, não existem milagres, céu não é uma verdade, é apenas uma força de expressão, Jesus não vai voltar literalmente, ele só volta na esperança, o inferno não existe, esse negócio de pecado, condenação, não é bem assim. E aí, tudo isso vai abrindo espaço para movimentos sociais, e muitas vezes, como foi dito aqui, com base marxistas, e ele vai se desenvolvendo e vai se desculpando em nome do ser agradável, do não ser preconceituoso e do resolver os problemas da desigualdade. Eu pego problemas reais que existem, fome, desigualdade e preconceito, que é real, né? Só que eu pego esse problema e apago as doutrinas principais e a causa principal. E aí eu deturpo a teologia do pecado. Diz, pecado não é bem isso, pecado é só a questão social, pecado é só aquilo que denigre o ser humano. Também é tudo isso, mas é muito mais que isso, é um afastamento de Deus. Então não adianta só resolver o problema da estrutura, que foi o subponto 1, fazer um movimento aqui social, trabalhar com a injustiça social, injustiça econômica, injustiça cultural, que é a ideia marxista, mas também não adianta eu pensar num liberalismo teológico e tirar o sobrenatural de Deus e pensar que é só matéria, só física, e que é só uma questão que se o ser humano tiver uma moral correta, tá tudo bem. Isso é o liberalismo teológico. E aí, o que acontece? Qual é a consequência? Na hora que eu tiro a Bíblia como palavra de Deus, e Deus se torna alguém que não está tão interessado pela minha vida, ele é uma concepção, ele é uma ideia, nesse momento, eu abro espaço para o pecado. E o pecado torna-se normal. E aí, olha só o que ele diz aqui, ó. Temas progressistas violam a ética e a moral bíblica e passam a ser normalizados, tais como imoralidade sexual, aborto, uso de drogas ilícitas. E aí vai, nós vemos hoje um movimento relacionado a uma afetividade e tantas outras coisas que viram um movimento social e ideológico. E isso entra na teologia, o liberalismo teológico, e daqui a pouco eles usam até a Bíblia para tentar defender isso. Para defender. Ou seja, conceito. O tema da nossa lição, eles deturpam a doutrina do pecado. Tudo para quê? Eles querem influência social, querem reconhecimento. Aí, no meio disso está dinheiro, poder, controle, a vontade do ser humano. Ele quer viver do jeito que ele quer, o ser humano decide o que é bom. Ele volta lá para o pecado de Adão e Eva. Ele acha que tem todo o conhecimento do bem e do mal. E que ele é um Deus, um igual a Deus. Ele diz que é livre, né? Mas não é, né? Não é. A você que está nos assistindo, nós estamos aí pensando nessa segunda lição do terceiro trimestre, né? Só relembrando a deturpação da doutrina bíblica do pecado. O assunto é muito interessante. Pastor Rômulo, pensando então no ensino bíblico da natureza progressista, pecaminosa, melhor dizendo, né? Progressista ficou aqui, as teologias modernas, né? Mas agora, esse ponto 3, nós vamos dar uma aceleradinha aqui, mas a normalização do pecado. Né? Ele vai trazer agora uma crise ética, imoralidade sexual e a dessacralização da vida. Essa dessacralização da vida, nós vamos estudar ela em uma das nossas lições, que é do ventre materno, se não me falha a memória, eu vou até dar uma olhada aqui rápido, que eu estava olhando essa lição, inclusive, lição de número 5, que nós vamos tratar sobre esse tema, só uma lição para tratar somente sobre esse tema, que eu achei maravilhosa a ideia, né? Mas assim, normalização, quer dizer, está ficando tudo normal, né? É uma crise, como está aqui, é uma crise ética e moral. É uma crise que está na conduta, na ética e na prática, na moral. Consequentemente, destrói valores que não podem ser tocados. Família, né? Saúde, princípios, valores, princípios de autoridade, aquilo que formou a sociedade até aqui. Mas pior, rompe com Deus, porque na Bíblia é pecado e leva à condenação eterna. Então, a prática dessas coisas e tentativa de normalização, esses temas que vão abrindo espaço para isso, causam uma crise tão grande que parece que o certo virou errado, o errado virou certo. Exatamente. E daqui a pouco isso vai desfigurando o ser humano, tira ele do propósito criador, e em nome do eu tenho uma inclinação, eu tenho um desejo, isso já aconteceu em outras culturas, isso é normal, é antiquado pensar contrário. Em nome disso, eles vão deixando a palavra de Deus. Consequentemente, acontece o quê? O segundo subponto, uma imoralidade sexual. Ela é uma crise ética e moral, mas ela é uma imoralidade sexual e pior,
espiritual. Porque a deturpação da doutrina do pecado favorece o quê? O avanço do pecado, inclusive citado aqui na revista, imoralidade sexual, e aí ele usa o texto de Romanos 1:24, aonde em Romanos 1 e 2, Paulo trabalha muito forte que o ser humano é indesculpável, né? Em defesa da liberdade de decisão sobre o corpo, banaliza-se o sexo pré-conjugal, extraconjugal, a homossexualidade. A doutrina da castidade é visto como opressora. Então, nesse aspecto, o afrouxamento da moral, o ensino da ideologia de gênero, e essa ideologia de gênero vem sendo muito pregada, e a erotização da infância promovem o quê? Luxúria e licenciosidade. Então, o pecado começa a ser tolerado. Só que isso vai influenciar a criança, o desenvolvimento da sociedade, a família. Cria-se uma geração totalmente adoentada pelo prazer, daí nem eles sabem direito o que é, toda hora eles mudam o nome, eles mudam a sigla, o título, e quem pensar contrário já é preconceituoso, já é homofóbico, já é violento, já tem um discurso, porque ele não está no lugar que ele poderia estar. Bom, olhando biblicamente, o resumo de tudo isso é pecado. O ser humano querendo estar no controle está fora do padrão de Deus, fora do que a Bíblia ensina, fora do que Jesus ensinou, e isso traz condenação eterna. Mas pior, além de atingir crianças, a sexualidade, a moral, as estruturas, é o terceiro subponto, a dessacralização da vida. Quando o ser humano diz eu sou dono do meu corpo, dono de mim, eu faço o que eu quero, ele está cometendo, assim, primeiro, vários absurdos, né? Porque dizer que eu sou dono do meu corpo já é um erro. Judicialmente não tem sentido, né? Moralmente não tem sentido, eticamente não tem sentido, biblicamente muito menos. Ninguém é totalmente dono de si, ninguém faz o que quer. Isso é crime. A realidade bíblica é que nós, inclusive, prestaremos conta a Deus. E numa sociedade tão influenciada por esses pensamentos que voltaram, que era a sociedade influenciada pelos gregos, né, os helênicos, e que era influenciada por Roma, Paulo vai ter que escrever essa carta aos Romanos, a carta, por exemplo, à igreja de Corinto, aos Efésios e Colossenses para combater isso. Porque lá era muito normal pela influência de que a ideia é o que importa e a matéria para nada serve. O mundo perfeito era as ideias e tinha essa ideia de que o corpo não interessava. E Paulo vai dizer, o seu corpo é templo do Espírito, morada de Deus. Se você usa o seu corpo para práticas imorais, sexuais e inclusive até para prostituição, você vai dar conta para Deus. Porque o Senhor é Senhor sobre nós. Então, essa declassização da vida começa pela própria desvalorização do corpo, essa ideia de uma autonomia. Olha o que diz aqui o autor. Tem um slogan aí, né? Eu não sei meu, se você meu vai corpo, citar. minhas regras. Exatamente. Ó, ele diz assim, ó, não obstante a vulgarização do pecado, porque eles saem da sensualidade e vão para a vulgaridade, né? Eles dizem tanto defender a mulher é totalmente tratada como um objeto. Sim. Né? E os homens hoje estão sendo totalmente tratados dessa forma também. Não obstante a isso, fomenta ideologias que desprezam a sacralidade e dignidade humana. Propala-se a autonomia incondicional sobre o próprio corpo sem as devidas limitações éticas e morais. Aí vem esse slogan. Agora olha só que interessante. Quando eles usam isso, eles reivindicam esse pseudo-direito, inclusive a pessoa usar drogas, de prostituir-se, de abortar, porque eu faço com o meu corpo o que eu quiser. Não, mas o feto que está ali não é uma extensão do seu corpo. Tanto que se não houvesse ali todo o invólucro e aquela bolsa, ele seria expelido, porque ele é um corpo estranho. Ele é um ser. Né? Então, isso não faz sentido. Mas aí vem suicídio, eutanásia e tantas coisas. Então, eu terminaria essa parte da normalização do pecado dizendo, quando não existe uma doutrina certa sobre o pecado, então eles vão tentar, de forma moderna, suas teologias. E quando eles tentam suas teologias, e aí eles vão usando ciências e outras áreas humanas, eles colocam o homem no centro. Qual é a consequência? A normalização. Quando o pecado é normalizado. Olha só, crise ética e moral, imoralidade sexual, dessacralização da vida. E eu volto a bater nesse ponto, pastor. O principal, condenação eterna. Morte é o que Deus declarou. Só existe um jeito para nós, entregar nossa vida a Jesus. E reconhecemos que nós dependemos dele. A saída para o pecado é a salvação, não a normalização. Não é a sociedade, os movimentos, como vimos alguns, mas tem vários outros. Não são os pensadores, ou como começou aqui muito bem falando o pastor Ivalcir, os influenciadores que definem. Mesmo que sejam pastores, líderes religiosos, se não estiver de acordo com a palavra, Paulo diz nem que seja um anjo de luz, que isso seja anátema. Voltemos nossos olhos para a palavra, para o Senhor Jesus, e devemos lembrar
que sem santidade ninguém verá Deus. Glória a Jesus, pastor Rômulo. Que bênção, que comentário maravilhoso. Nós agradecemos a Deus pela sua vida, porque eu acredito que esse conteúdo será de muito proveito para você, que irá preparar a sua próxima aula desse domingo, e para você que também gosta de assistir às nossas aulas aqui, das mais diversas partes do Brasil e fora dele. Pastor Rômulo, Deus te abençoe uma vez mais. Gratidão a Deus pela sua vida, por dispor a estar aqui comentando. Nós sabemos da sua agenda, dos seus compromissos, mas sempre que pode, abre esse espaço, nós louvamos a Jesus por isso. Privilégio, agradeço ao pastor Evalcir, toda a área de ensino da Igreja Assembleia de Deus aqui no Ministério São José dos Pinhais, o pastor Ival, pastor Cláudio, toda a diretoria. Agradecemos também aqui a TV Mão Amiga, o irmão Daniel, Enéas e todos os irmãos que trabalham para que a palavra de Deus chegue aos corações. E eu espero que a palavra nos confronte para que a gente mude de vida e que a gente se renda ao poder do Evangelho. Todos nós precisamos disso, né? Então concluímos aqui essa lição de número 2, que trata da deturpação da doutrina do pecado. Pensamos no ensino bíblico da natureza pecaminosa, na teologia moderna, pensando nas teologias modernas, né? Na normalização do pecado, né? E deixamos o convite para você. Próxima aula, lição de número 3, o perigo do ensino progressista. Vamos tratar dessa lição. E deixamos também outro convite para você acessar o nosso canal no YouTube, Escola Bíblica Dominical SJP, e ali se inscrever, divulgar, ativar o sininho, fazer de tudo ali no YouTube, pastor Romulo, para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas. Aqui pela TV Mão Amiga você assiste terças, quintas e sábados, das 15 às 16 horas, né? Você pode acessar também. E nós louvamos a Jesus uma vez mais por você que esteve conosco, né? Como já disse o pastor Romulo, a TV Mão Amiga, que é uma apoiadora nata, nosso pastor-presidente, toda a nossa diretoria. Nós vamos orar agora, mas porém antes da oração, tem um ponto interessante na conclusão aqui que eu não posso deixar, né? Ele tá me incomodando. Apesar da igreja ser apolítica, não ser apolítica, melhor dizendo, e nem insensível às desigualdades sociais, o mal primário a ser combatido é o pecado inerente à natureza humana. A igreja atuante é aquela que ainda milita na terra contra a carne, o mundo, o diabo, o pecado e a morte, conforme Efésios 6:12. Pai, nós te damos graça em nome de Jesus, queremos, Senhor, te louvar por este momento especial que o Senhor nos proporcionou. Hoje aqui no estúdio, Pai, com o comentarista pastor Rômulo, que, Senhor, enriqueceu, Pai, o conteúdo dessa lição. Te agradecemos, Pai, por ele, pela sua família, pelo seu ministério, pela liderança que está sobre os seus ombros, Pai, diante da mocidade do nosso campo. Também, meu Pai, te agradecemos pela vida do nosso pastor-presidente, da diretoria da igreja, do Ministério em São José dos Pinhais, da TV Mão Amiga, da Superintendência de Ensino, Pai. E por aqueles que estão sendo alcançados com essa programação. Senhor, que verdadeiramente a Tua palavra os confronte para sermos melhor e não aceitarmos essas doutrinas erradas, mas vivermos, Pai, sempre direcionados e conduzidos pela bússola que é a Tua palavra. Senhor, nós oramos agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.